Olá, sou Felipe Luiz, ex-jogador de futebol profissional, ex-jogador do Flamengo e agora técnico do Sub-17 do Flamengo. Por sorte, eu já pensava como treinador muitos e muitos anos atrás, né, enquanto eu jogava. Então eu já pensava em coisas que eu queria, ideias que eu gostava, coisas que eu queria passar para meus jogadores, eu ia anotando tudo. Então quando eu fui chegando perto do final da minha carreira, estava com essa dúvida, começar como auxiliar, começar como treinador na base, começar como treinador no profissional. E eu fui vendo cada vez mais e falando com mais gente e eu pensei, poxa, se eu começar como auxiliar, eu tenho uma ideia tão forte já do meu modelo de jogo que é muito difícil eu, né, me adaptar para outra ideia de outro treinador, porque o auxiliar tem que fazer tem que se adaptar ao modelo de jogo do treinador. Então eu pensei, poxa, eu vou começar a carreira solo, não estou preparado para começar no profissional, porque ninguém tá, eu nunca fui treinador na minha vida, né? Por mais que a gente acha que sabe, são muitas coisas novas e muitas responsabilidades e decisões que a gente tem que tomar que não está no nosso controle. E aí onde surgiu a oportunidade. Eu sim pensava em começar já numa categoria mais perto do profissional, mas o Flamengo me ofereceu essa oportunidade de começar no Sub-17 e eu não pensei duas vezes porque assim, me dão toda a estrutura para trabalhar, toda a tranquilidade e seguindo o modelo de jogo de um clube onde quer ser protagonista em todo momento. Então acho que casa bem com o que eu queria no momento. Até a estreia na Copa Rio, Felipe Luiz havia comandado o Sub-17 do Flamengo em 5 partidas com um ótimo retrospecto. 4 vitórias e só uma derrota. Todos jogos amistosos. Agora é oficial. É o início de uma nova carreira. Vai, Basti, vai! Vamos fazer show! Foi uma chuva de emoções, né? Tudo que eu vivi desde o ano passado até agora. A profissão como treinador ela é mais divertida, digamos assim, você se diverte mais, as coisas que você faz, você vê mais o resultado acontecendo, mas também a derrota é muito mais dolorosa, é mais solitária e o desafio é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Então, está sendo assim, eu estou completamente apaixonado por essa profissão e estou cada dia mais viciado em trabalhar, em melhorar, em querer continuar evoluindo. O trabalho do treinador, eu já falei com vários outros treinadores enquanto eu comecei essa carreira aqui, ele é infinito, ele não acaba nunca. Se você quiser, pode continuar e cada vez você vai assistir mais jogos e vai ter mais coisas novas, então muitas vezes eu me pego com o laptop 10h30, 11 da noite na cama vendo, vou ver só mais essa jogada aqui, ou acordando 4 da manhã, porque lembrei de alguma coisa, acordei com uma ideia nova e anotar no celular, ou mandar mensagem para algum companheiro para lembrar de um sistema que jogava contra e alguma coisa assim. Mas isso é principalmente ainda por falta de organização no tempo, né? Como eu sou novo nisso, eu estou me adaptando, estou me organizando, com certeza isso tende a melhorar. Tá fingindo. Vai ter que trocar a camisa. Não acredito. Pode bater aquela palma da mão no rosto, fecha o olho, vai. 38 anos de idade, campeão nacional na Espanha, na Inglaterra, bicampeão no Brasil pelo Flamengo. Fizeram história. A homenagem para Felipe Luiz, capitão da equipe, com os filhos. Como jogador, eu me posicionava na lateral esquerda. E ali, enquanto eu estava jogando, eu via tudo. Eu via se o zagueiro fechava, se o cara estava pressionando certo, se o ponta direita estava indo certo. E aí eu me peguei na primeira semana do lado do campo e eu não estava vendo nada. E aí, claro, eu tive ajuda, por sorte, da comissão, onde foi me guiando nesses treinamentos e guiando a equipe. E aí eu entendi um pouco onde ficar, onde me colocar para poder dar os feedbacks necessários durante o treino. Porque, no meu modo de ver, o futebol ele se define todo o teu modelo durante o treino. Depois que acabou o treino, né, pouco pode se fazer, tem o vídeo e tudo mais, mas lá no campo onde a gente realmente trabalha, né, durante o treinamento. Então, até eu me adaptar a esse primeiro contato assim de posicionamento no campo e para poder enxergar todo o modelo de jogo, foi o que mais me causou dificuldade. Eu sei como meu time, eu sabia e sei como eu quero que meu time jogue, eu sei como eu quero ver ele no campo posicionado, eu sei como eu quero que ele ataque,
mas eu não sabia como fazer ele chegar até lá. E aí foi onde eu pedi a ajuda do Ivan, né, que é o meu auxiliar, que já é treinador fazem muitos e muitos anos e trabalhando no Barcelona e tem um modelo de jogo parecido com o meu, onde a gente foi adaptando algumas discrepâncias, no caso, e a gente conseguiu chegar a esse acordo e aí a partir daí esse processo metodológico fica muito fácil, porque tudo que é treinado é em função do jogo, em função do modelo de jogo, e aí onde eu vi desde a primeira semana e no primeiro amistoso na segunda semana já o time jogando da forma que eu queria, foi bem rápido, os moleques eles assimilaram muito rápido, o vídeo tem um poder muito grande nisso também. Eu sempre pensei que o treinador tem que falar o menos possível e dar menos pistas possíveis, mas obviamente que meu modelo de jogo é um modelo de jogo de propor jogo sempre, de sair com a bola, jogando com a bola, com muito posse em campo ofensivo e muito ataque ao espaço. Então um jogo mais vertical nesse ponto, né? E depois baseado muito também no último conceito, que é a pressão. Então em cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola. E isso é muito difícil, mas acredito ter a capacidade de fazer isso, por mais que às vezes a gente erra, né, e acerta, mas é um modelo baseado primeiro em pressionar e depois em propor jogo, sempre um jogo muito ofensivo com progressão ao gol. Não, eu sou bem enérgico, durante o treino assim, eu gosto de falar muito e corrigir tudo e até demais, mas acredito que a única maneira de eles melhorarem era a intervenção imediata, feedback imediato mas eu sou bem ativo durante o treino, né? No jogo às vezes eu estou mais calmo porque pouco podemos fazer, né? Mais que algum ajuste ou outro, mas sim que eu gosto de ser bem ativo. Eu sempre coloco os valores da equipe em primeiro lugar, nunca negocio que o escudo do Flamengo está por cima de todo mundo e todas as minhas decisões e meus valores são em cima disso, então eles têm que entender que eles estão representando um clube, eles são profissionais já, né? Já vivem disso, a maioria deles, e tem que colocar sempre o Flamengo em primeiro lugar. Então, tendo isso claro, fica tudo mais fácil, né? E aí eu já vejo uma mudança grande, né, no comportamento deles durante os jogos, e isso é o que mais talvez agrada nessa função de treinador, você vê a evolução deles do jeito que você quer. No Flamengo, tudo começou e terminou com a Libertadores. Primeiro e último dos 10 títulos. Uma trajetória repleta de alegrias e aprendizados. Sou muito grato por tudo que conquistei, mas faltou coisa para conquistar. Ficaram coisas no caminho, né? A Champions League com o Atlético de Madrid, o Mundial pelo Flamengo. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para poder mudar os erros que vem acontecendo, não erros, senão os problemas que têm acontecido no futebol brasileiro. Então, por exemplo, temos um jogo, 11 da manhã, 38 graus, campo muito alto, não é a melhor forma sair jogando. O certo para ganhar um jogo seria chutão e vão brigar pela segunda bola e estar mais perto do gol adversário, mas não é o melhor para os meninos, entendeu? Então assim, eu pela minha parte, eu vou fazer o que é melhor para eles, não ganhar a qualquer custo, né? E eu venho encontrando e conversando com alguns treinadores que gostam e fazem a mesma coisa, então a gente está fazendo a nossa parte. Esses jogadores de outros times, por exemplo, que vão jogar nesse jogo mais de ganhar a qualquer custo e tal, vão jogar no profissional com mais carências, e os meus jogadores talvez não colham tantos frutos agora, né, mas mais para frente vão chegar mais preparados para quando o Tite pedir eles no profissional. Então esse é o meu trabalho, né? Então de certa forma eu cobro muito o clube por uma melhoria nos gramados, tento falar com a federação para diminuir um pouco o tempo dos jogos, que eles têm 16 anos, a maioria tem 15, 16 anos, não fizeram 17 ainda. É muito quente jogar às 11 da manhã ou 1 da tarde, mas isso não está no meu controle. Eu acredito que a parte da saúde mental do atleta não tem que ser pensado só no atleta, tem que ser pensado no ser humano em geral. E a saúde mental de um cara que trabalha numa empresa 12 horas por dia e chega com limitações no final do mês, né? Ou de uma mãe com 3 filhos, essa também tem uma saúde mental comprometida. A gente pensa muito no atleta porque ele está em evidência, mas a saúde mental de todas as pessoas que têm passando por dificuldades, as críticas, a pressão que sente, não são fáceis de lidar, e tem gente que cai. E os atletas também, não porque ganham mais dinheiro, não porque são famosos, eles são invencíveis, né? Todo mundo tem problemas,
todo mundo passa por altos e baixos, todo mundo joga bem e joga mal, todo mundo trabalha bem e de repente para de render no trabalho. Isso acontece, todo mundo oscila. Então, as pessoas têm que entender que cuidar da saúde mental, de uma maneira geral, é importante. Procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou o que for para você entender o que está acontecendo com você mesmo. E aí, por isso que eu falo que eu saio um pouco, porque não só o atleta. Agora a gente está cuidando mais do atleta, porque a gente está vendo que tem alguns que estão no limite e tal, mas acontece em todos os lugares do mundo, né? E é uma coisa que no começo estava mal visto, ver um psicólogo, falar com um psicólogo, ou se tratar, procurar ajuda. E não é errado. Eu mesmo trabalhei com psicólogo vários anos no começo da minha carreira. Foi uma coisa que me ajudou muito. E é uma coisa excelente a se fazer. Procurar ajuda psicológica sempre para até mesmo você se conhecer melhor, esse tipo de sentimentos que você está despertando. Se o Beto vai conseguir fazer esse registro. Felipe Luiz. Vai vir aqui o Felipe, hein? A gente está no ar. Você quer cumprimentar a gente no ar? Vem, eu quero. Eu não sei se você pode, mas a gente quer. Prazer. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? O caminho é um caminho. E todo mundo sabe a pressão que tem para chegar lá. Todo mundo quer ser jogador. Mas existe um preço a se pagar. Existe um preço da fama, né? Você ser famoso, eu sempre sonhei quando era pequeno, um dia eu vou ser famoso. Mas quando você é famoso, não é legal ser famoso. É legal para conseguir um ingresso pro Rock in Rio, né? Que ninguém tem e você consegue ir lá no VIP. Mas você não poder ir na praia com a tua família é um preço alto a se pagar. Mas a gente escolhe fazer isso. E durante esse processo de base, ele vai afunilando e vai eliminando os fracos mentalmente. Normalmente é uma seleção natural. Sim, não todos, né, que chegam são imbatíveis, são fortes mentalmente e tudo mais. Só que você já vai passando por muitas situações que te vai fortalecendo. As redes sociais, nesse ponto, eu acho que elas estão potencializando um pouco mais esses problemas de saúde mental, porque a expectativa gerada nesses meninos já são muitos seguidores e aí vivem contando um sonho, uma mentira que não é real. Então, assim, em vez de fazer só no campo e realmente só demonstrar que você é bom no campo, eles têm que demonstrar também que são bons fora, são bons nas redes sociais, que são bons, que tem carros bons e que vivem bem e que vão pra praia e tem um monte de pessoas boas do lado desses meninos. Então, a pressão sobre eles mesmos colocam, às vezes, né? A cobrança dos clubes é natural, sempre teve. E a maioria dos jogadores soube lidar bem com isso, porque já eliminaram, já passaram por muitas situações onde foram vaiados, onde foram cobrados, tiveram que sair de um clube e se adaptaram a isso, se sentiram mais fortes e falaram assim, não, pode me vaiar, me dá a bola aqui que eu vou jogar igual. Tem outros que sentem mais, mas aonde cresce muito essa cobrança é próprio interna, né, da pressão que eles mesmos colocam neles. Então, assim, tem uma linha fina, né? Uma linha fina no exagerado, que às vezes acontece, o cara que, o Andrés, por exemplo, exagerado, ele errou, o Flamengo perdeu uma final de Libertadores, mas ele jogou muito, ele errou um gol, mas o time perdeu aquela final, não foi ele que perdeu aquela final, só que a cobrança foi toda nele, né? E eu quase não sinto cobrança em mim daquele jogo, e eu saí machucado e não fiz quase nada naquela final. Então, tive cobrança? Tive, mas não como o Andrés. Então, assim, foi exagerado e ele foi muito forte mentalmente e conseguiu superar. Agora, não deve ter sido fácil para ele. Aí é onde é o perigo realmente, quando é uma coisa totalmente exagerada, injusta, com memes e com tudo mais, e fica assim. Mas, por seleção natural, normalmente o jogador já passou por tantas coisas que ele chega com uma cicatriz grande para ser jogador. Por sorte, o mundo está mudando, né? As mulheres cada vez estão ganhando mais força e cada vez a gente está brigando por uma igualdade. Cada vez estão sendo mais punidos os casos dos racistas e, por sorte, o mundo está se tornando cada vez um lugar melhor para se viver, porque antes realmente isso acontecia diariamente, ninguém falava nada e era super errado, né? Ou, sei lá, um caso de um machista em casa, não sei, um caso totalmente, ou até mesmo violência machista, e não se falava nada, porque é normal o homem bater em mulher e tudo mais. Então, por sorte, hoje o mundo está arrancando, está vendo que não é justo, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, dizer que
explicar para eles, e aqui no Flamengo tem psicólogas, assistentes sociais, tem várias pessoas que cuidam dessa parte, que dão várias palestras e explicam tudo, porque é um clube que cuida da educação, né? Eu contei uma história para eles depois desse caso do Philadelphia, que para mim, o que mais doloroso que perder uma final de Libertadores, cumprimentar os jogadores do Palmeiras que ganharam aquele jogo da forma que foi, e você cumprimentar todos eles, depois eles fazem um corredor, você passar no corredor que eles fazem, te aplaudem lá, que é meio até irônico, né? Isso, pegar a medalha de prata, não tirar do pescoço e ficar lá vendo eles pegarem o troféu da Libertadores, beijar e levantar na tua frente. Que mais doloroso que isso? Tem mais? Não, mas todos nós fizemos, todos nós jogadores estivemos lá e fizemos esse gesto, que alguns torcedores podem até dizer, perderam então lá, não sei o quê, não tem vergonha na cara e tudo mais, mas é o justo a se fazer, é o certo. O Palmeiras ganhou e mereceu aquele troféu e levou para casa deles. Mas o que aconteceu? Que no outro ano a gente estava lá de novo, com uma nova oportunidade. Então, tem que saber perder, né? Tem que saber se comportar, tem que saber estar educado. E isso aí é o que eu falo, que nós treinadores, nós educadores temos essa missão de tentar mudar o mundo. Por isso que eu estou tão feliz nessa posição aqui, porque eu sei que, de uma certa forma, se eu fizer a diferença num desses jogadores, eu já sou um vencedor. Todos os temas possíveis, delicadamente falar sobre o machismo, sobre, né, a desigualdade que existe entre homem e mulher, sobre a homofobia, sobre o racismo, não. Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser mais profundo, tem que ser, claro, como eu te falei, o mundo tem que arrancar, tem que acordar, e está acordando. Então isso tem que ser ensinado desde cedo para esses meninos que ser racista não é normal, ser machista não é normal, né? Ser homofóbico não é normal. Então, isso aí eu acho que, como eu te falei, o mundo vem melhorando nesse aspecto. Uma situação complexa, assim, difícil de falar sobre isso, porque foi depois de uma derrota, foi depois de um jogo onde tudo se deu de uma forma muito negativa, a arbitragem, o ambiente do jogo. Eles entraram, até mesmo para entrar na mente dos nossos jogadores, bem feito, né? Porque os jogadores brasileiros normalmente são mais malandros, são mais... E aí eu troquei informação com o clube, o Philadelphia, que jogou contra a gente, e depois a gente trocou as informações e análise dos clubes, né? Porque até mesmo eu quero aprender como os outros veem a gente. E a gente trocou essas análises, e ali estava, o plano de jogo deles era entrar na nossa mente. Então, assim, eles irritaram muito e conseguiram, dessa forma, tirar nossos jogadores do jogo, e acabaram vencendo o jogo de forma justa. Mas aí o ambiente ficou muito tenso com a arbitragem. É claro que a arbitragem americana sempre vai favorecer um pouco, né, para os americanos, mas que não foi a desculpa da derrota. Eles foram merecedores. Só que, como eu falei, o ambiente ficou muito conturbado, a saída não era muito organizada, os jogadores saíam a pé pelo campo, e aí acabaram discutindo, já depois de tendo acabado o jogo, que já deu... brasileiro em si é uma coisa que eu estou tentando passar para eles, tem um mal perder, e a gente tem que saber perder, Não é a mesma coisa você perder brigando do que você perder tentando fazer tudo o melhor e lá depois dar a mão. Contei da minha parte que já estava feito, o que aconteceu no campo aconteceu. A nossa oportunidade enquanto a bola está rolando durante os 90 minutos, acabou aquilo ali, não tem mais o que fazer, né? Então, da minha parte era isso. E aí acabaram que saíram, se encontraram de novo, começaram a se xingar, e aconteceu o caso de que algum jogador do outro time, com um pai e tudo mais, fez o gesto, né, imitou um macaco e tudo mais, e para um jogador nosso. E aí uma confusão muito grande, a polícia estava lá. A polícia na Flórida é realmente complicada, e já estavam com a mão na arma, aquela pistola também que dá choque. E é um momento muito tenso, a gente ficou muito nervoso, mas por sorte tinha lá uns representantes da MLS que contornaram a situação, baniram aquele pai e aquele jogador do torneio, tomaram todas as providências e trataram a gente super bem, super bem. Fomos atendidos em todas as nossas questões, tudo que a gente tinha
de reclamação eles atenderam com muita atenção e cumpriram tudo o que eles prometeram. Então, assim, foi um caso aislado de 2 pessoas que foram racistas, onde se atacou no momento, baniram e puniram os responsáveis por aquilo e, na minha visão, um caso encerrado. Bateu o Márcio Goiano, Sandro Gaúcho, rolou, Felipe! Gol do Figueirense! Felipe! Eu sou de 85, então no ano 2000 eu cheguei no Figueirense com 14 anos, em 2003 eu estava no profissional. A gente vem de uma geração onde nossos ídolos eram reis na noite. Festas, bebida e para jogar bem tinha que sair. Então, antigamente se fazia muito isso e eu sou criado nessa geração, então eu também achava que para jogar bem tinha que sair. Então muitas vezes não era treinar e ir para casa pensar no treino, era treinar e fazer um churrasco e festa e tudo mais com os companheiros. Eu acredito que isso tem melhorado muito, porque eu sei que eu acredito que durante os últimos anos, né, a gente vem perdendo o futebol de rua, o futebol do drible, cada vez mais, né, talvez numa categoria sub-7, sub-8, sub-9 a gente já quer ser campeão e quer ganhar em vez de formar, né, em vez de ensinar e colher os frutos mais para frente. Então a gente está perdendo um pouco essa essência, tanto é que na base a maior carência são os dribladores, né, e que são realmente os caras que fazem a diferença durante o jogo, né? Os goleadores e os dribladores. Nesse ponto eu digo que está muito diferente, mas que o eletrônico vem para ajudar, para piorar, acho que tem que saber ser utilizado. Eu, por exemplo, lembro que às vezes eu ia para casa, desde pequeno jogava videogame também. Eu jogava o Atari, o Super Nintendo que tinha na época, agora são outras ferramentas, né? Então, assim, se você sabe utilizar bem, é uma coisa que pode ajudar. O problema é quem não tem cuidados, né, e com excesso, e aí é onde prejudica. Eu era um jogador que gostava de ter a bola, que me esforçava muito, tudo mais, no campo, né, tentava marcar bem e tal, mas eu não era um cara que treinava sempre ao máximo, por exemplo. Não é que eu escolhia treino, mas às vezes eu não treinava do jeito que tinha que treinar, principalmente aquecimento, principalmente bobinhos, esses rondos que tem e tudo mais. E aí eu lembro que o Simeone chegou e tinha uma escadinha e eu tava fazendo, isso aqui é muito chato, meu Deus. E levantava a perna e falava, que negócio chato. E ele lá do lado, gritando, vai essa perna, não sei o que e tal. E eu falava, mister, mas é muito chato. Aí ele falava, não, faz que é bom pra ti. E aí ele tava lá me cobrando, e falava, porque ele conseguiu me dizer que se eu vivesse tudo do que eu fizesse ao máximo, eu ia jogar ao máximo. Então não era só, vou fazer o joguinho do final do treino ao máximo, não. Era o pré-treino, era a academia, era o aquecimento, era o rondo, era o trabalho de passe, era tudo que fosse sendo feito durante o treino, tinha que ser ao máximo para chegar no final do treino e ter a carga ideal. E aí quando eu chegasse em casa e brincasse com meu cachorro, com meus filhos, o que fosse, ao máximo, e depois eu fosse jogar videogame e fosse ao máximo e tudo ao máximo. E ele me ensinou que sendo assim eu seria muito mais competitivo, seria muito melhor como jogador e dia a dia me cobrando, e de repente eu vi que eu estava sendo, quando eu não fazia, eu estava estranho, entendeu? Quando eu não vivia ao máximo, e aí foi o que eu mais aprendi dele, entendeu? E é o que eu tento passar para eles também, todos os dias. Hoje eu vejo que eu faço praticamente tudo o que esses treinadores me ensinaram. A mentalidade que o Simeone tem. Não é fácil, né? Porque você, como treinador, não chega sempre bem-humorado, não chega bem sempre descansado, mas tem que estar ao máximo. E eu me exijo ao máximo porque eu sou o grande líder. E a energia que eu transmito para eles é a energia que eles vão usar no treino depois. E se eu não estou com uma energia boa, eles também não vão estar bem. Então eu sei disso, eu sei da força que tem o treinador, a responsabilidade que eu tenho, e eu tento passar. E depois eu vou botando coisas do Jorge, botando coisas do Tite, botando coisas do Simeone, do Dorival, e assim eu vou... Porque eu acho que eu fui me moldando, né, conforme foram passando esses treinadores, e fui pegando as coisas que eles foram fazendo, cada um deles. Eu acho que a imprensa, ela ajuda muito mais do que atrapalha. Porque do mesmo tempo que nós jogadores reclamamos, dos jornalistas que nos criticam e tal, a gente não está entendendo
o que está acontecendo realmente, né? Eu tive uma visão muito boa quando eu fui participar de comentarista lá do Seleção Sport TV na Copa, e vi como os jornalistas trabalhavam e como eles se preparavam e quantas horas do dia eles se dedicavam para aquilo que eles estavam fazendo. Vou convidar o Filipe Luiz para a gente desenhar o Brasil em campo amanhã, caso a escalação seja essa mesma, né? Do Paquetá jogando no lugar do Fred, o Vinícius Júnior entrando no time. Mas a nossa mesa tem tantos recursos que vocês podem testar 2 escalações se quiserem. Pode mexer em tudo aí. Exatamente. O Alessandro também, porque ele ajudou bastante com o Brasil, me comentou bastante como o Brasil vai jogar. Então aquilo ali me deu uma ideia muito boa de como era difícil esse trabalho do jornalista. Então entender esse lado, entender que ele às vezes critica. Eu nunca me importei com as críticas, né? Mas tem muitos companheiros que sim, bloqueiam e no Twitter e tudo mais, mas entender que ele não está criticando o teu caráter, o teu individual, ele está criticando às vezes o teu trabalho. E a partir disso aí, conhecer também, como vocês nos conhecem, conhecer vocês seria muito importante, sabe? Que exista mais essa comunicação entre jornalista e isso aí eu acho que vai muito do nosso lado, né? Porque muitas vezes a gente, com a primeira crítica, se fecha. Bom, do nosso lado, que eu digo agora dos jogadores que eu não jogo mais, mas quando eu jogava, provavelmente quando um cara te critica, a primeira reação é se defender e se afastar do cara. Esse cara me criticou, não quero mais saber dele. Mas a gente tem que tentar, talvez, se aproximar um pouco mais com que as coletivas elas têm um nome e sobrenome do jornalista para o jogador, que ele saiba onde o cara trabalha. Eu acho que seria mais importante voltar a ter essa ligação, essa união, porque está muito afastado realmente. Eu sinto que está muito afastado e aí está cada vez vindo mais porrada de um lado, mais porrada do outro, e existem alguns realmente que atrapalham o ambiente de trabalho, até injustamente, né? Eu falo de alguns que nem são jornalistas, né? Como acontece nas redes sociais, mas que, no modo geral, no Brasil principalmente, porque para mim a imprensa espanhola é muito mais difícil que a do Brasil, no Brasil eu diria que a imprensa ajuda mais do que atrapalha. Por quê? Porque te dá muita força. Quem joga no Flamengo e tem um nome falado todos os dias, por mais que seja mal, tá te dando muita força no meio do futebol, no meio do teu clube e tudo mais. Então, isso é uma opinião aí de uma pergunta muito difícil, mas que eu acho que tem muito mais a ver com o lado do jogador se defender do que do lado do jornalista de querer se aproximar. O que eu mais gosto do Dorival é a capacidade que ele tem de conectar, de fazer essas conexões no campo quimicamente. Os jogadores se sentem muito, muito bem um com o outro. Isso é o que eu mais gosto dele. E ele tem um olho para essa coisa, para esses talentos se juntarem e jogarem bem, que é único. A seleção é um lugar muito complicado de se trabalhar, é um lugar com muita pressão, pouco tempo de trabalho, porque no final você tem uma semana para preparar um jogo, mas que eu acredito que estamos na mão do cara ideal para isso agora no momento, para essa transição pós-Tite, e que a seleção possa recuperar o brilho que não é que perdeu, mas que o brilho, também essa comunhão com a torcida. E isso só vem de uma forma, que a torcida se sinta identificada com os jogadores que estão ali. A partir do momento que ela se sinta, às vezes não são nem os resultados, porque ganhar 2-0 da Colômbia, por mais que a Colômbia esteja num momento excelente, para o torcedor é normal, é natural ganhar da Colômbia, mas que a torcida se sinta identificado com esse grupo de jogadores que estejam ali. E isso aí o Dorival vai ser capaz de fazer. Torço muito por ele, porque é super capacitado, ele e toda a comissão dele, e vamos ver se a gente recupera o brilho. Eu lembro que a gente perguntava muito pro Simeone, né, quando ele estava voando lá no Atlético de Madrid, a gente falava, pô, certeza que a Argentina vai vir aqui e vai levar ele. E a gente perguntava para ele, e aí, mister, vai embora? Ele falou, não, a seleção é lugar para aposentado, né? Assim, brincando ele falava. Porque é um lugar onde você trabalha menos no campo, você está vendo muito jogo, muito jogador, está analisando tudo, mas se trabalha menos. Então, o que eu posso falar? A França ganhou com o Deschamps, né? Que é um cara mais de grupo e tudo mais. Ganhou com o Scaloni agora, que é um cara mais metódico, um cara um pouco mais com um futebol mais moderno.
Então não tem uma receita certa para ganhar. É um torneio de mata-mata, onde tomar um gol faltando 4 minutos e perdendo os pênaltis te eliminam da Copa do Mundo. É muito rápido, a linha é muito fina e não sempre o melhor vai ganhar. Porque a Argentina também ganhou nos pênaltis da Holanda e ganhou a final nos pênaltis. Então se você for ver, se a Argentina tivesse perdido nos pênaltis para a Holanda, não seriam os melhores, né? Teriam sido os 8º, sei lá, da Copa do Mundo. É uma linha muito, muito fina. O importante é que o treinador que estiver ali seja um treinador com muita coragem para tomar decisões, porque aqui no Brasil precisa de coragem, né? Muitas vezes são decisões duras para se tomar, deixar jogadores importantes fora, abrir até guerra com a imprensa, porque muitos setores da imprensa vão querer algum jogador ou outro e ele tem que pensar sempre nos melhores para o modelo de jogo dele e a partir daí fazer um grande torneio, te pegar num bom momento, saber fazer boas trocas, saber ler bem o jogo, saber ter boa decisão de campo. Isso aí é muito importante. Então, como eu te falei, não sempre o melhor vai ganhar a Copa do Mundo, mas que a gente vai ser favorito sempre, eu tenho certeza que sim. O presidente Dinaldo me ligou, conversou comigo sobre a possibilidade e aí eu, primeiramente, a seleção brasileira tá ligando, né? É muito difícil você dizer que não, mas tinha tão claro que eu queria ser treinador, que quero ser treinador, tenho tão claro isso que seria desviar do meu caminho, né? Fazer uma curva por um caminho onde, primeiro que eu sou totalmente inexperiente pro cargo e tem outros muito melhores do que eu para poder fazer essa função que vão ajudá-lo mais, no caso, a ele. E segundo, porque egoístamente eu quero começar essa carreira de treinador. Me deixei a porta aberta com ele para, se ele quisesse algum cargo no campo, eu estaria disponível, né? Mas realmente para essa função em concreto eu preferia não aceitar. E assim, por mais que financeiramente, status e tudo mais teria sido muito melhor para lá, o meu coração quer tá no campo, então eu não me arrependo. Eu particularmente gosto da arbitragem brasileira, eu gosto. Isso é a arbitragem sem dúvida mais pressionada do mundo, onde tem mais... Os programas de televisão analisam mais a fundo o desempenho da arbitragem do que taticamente uma equipe. Então isso aí me chama muita atenção. Existem árbitros aqui que para mim são altíssimo nível, né? Não todos, obviamente que não todos são bons, nem todos são ruins, mas eu gosto muito da evolução que eles vêm tendo também durante os jogos, estão deixando o jogo correr um pouco mais, o futebol vem evoluindo nesse ponto. O gramado é um ponto que me desafia, porque eu não... Assim, me surpreende, porque dizem que faz muito calor para ter um gramado bom, mas você vai para a Arábia, tem os melhores gramados, que lá 50 graus. Eu fui para os Estados Unidos, na Flórida está um calor de 40 graus e também tem o melhor gramado. E eu não entendo porque aqui no Brasil não dá, né? Simplesmente a resposta é não dá aqui no Brasil. Então não consigo entender esse ponto, mas que melhoraria muito o futebol. E o último que você falou foi o calendário, né? O calendário. Realmente o campeonato estadual ocupa muito do calendário e os estaduais são importantes, não deveria acabar, mas sim deveria ser feito de outra forma para poder jogar o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil de uma forma mais pacífica, no caso, poder ter viagens tranquilas, tempo para descansar. Não tem nenhum outro campeonato no mundo que cada viagem são 3-4 horas, porque não é só a viagem até o local, é a viagem, o deslocamento para o aeroporto, é o deslocamento depois para o hotel, e a espera no aeroporto, são conexões. Então assim, realmente essas coisas a gente tem que sempre pensar, né? Para ter um melhor desempenho, o horário dos jogos e tudo mais, para a gente poder ter cada vez um futebol melhor. Espero que escutem os jogadores, que são os que realmente são os protagonistas. Bom, o futebol brasileiro, o mercado brasileiro é um futebol um mercado com mais oportunidades que o europeu. O europeu é um mercado mais fechado, né? Mais difícil de entrar, e principalmente pro treinador brasileiro, né? Do futebol brasileiro, porque aqui muitas vezes não se vê os conceitos de jogo. Você não pode preparar, porque você prepara uma pressão, como eu falei, uma forma de pressionar o adversário, mas vai jogar no Maracanã, Flamengo e Botafogo, com 38 graus, e não tem como pressionar, porque os jogadores não têm pernas. Então muitas vezes os europeus vêm ver os jogos e falam, pô, esse treinador não dá para eu comparar ele com o jogo da Europa, porque o futebol não é o mesmo, né? Mas essa dança de treinadores é uma coisa natural aqui no Brasil. Tenho certeza que o Arão vai ser treinador, o Thiago Silva vai ser treinador,
O Fernandinho vai ser treinador, eu tenho certeza que vai vir uma nova safra aí, mas o importante é isso, que a gente venha preparado e que quando entre preparado, para que, por mais que o resultado não venha, que o trabalho te respalde e dizer o trabalho está sendo feito, está sendo bem feito, e muitas vezes é questão de tempo que o resultado venha. Então nós somos, os novos treinadores, somos os que somos capazes de fazer com que essa mudança constante de treinadores mude um pouco e que seja mais estável, como está sendo com os treinadores portugueses que estão vindo aqui, que estão aguentando bastante tempo no cargo. Eu tenho um planejamento de carreira muito claro das coisas que eu quero. O primeiro passo é me preparar. Eu me senti preparado de chegar e falar assim, agora eu estou preparado para ir profissional e a partir daí entrar no mercado de trabalho. O que eu posso falar é assim, a gente muitas vezes tem um plano, mas não escolhemos, né? A vida escolhe pra gente. Eu tinha um planejamento também de jogar no Barcelona, ganhar 3 Champions. E joguei, ou no Real Madrid, e joguei no Atlético de Madrid e não ganhei nenhuma Champions, ganhei Europa League. Perdi finais, né? Então assim, a gente planeja as coisas, mas muitas vezes elas não acontecem do jeito que a gente quer que aconteça. Mas assim, o meu primeiro passo, isso não é negociável, é me preparar. Por isso que eu comecei aqui, sem nenhuma vergonha, dizer eu não estava preparado para ser treinador do profissional. E quando eu comecei na primeira semana, nas 3 primeiras semanas, eu vi que graças a Deus eu comecei na base, onde eu posso tomar minhas decisões, eu posso errar, eu posso fazer tudo o que eu achar que eu vou estar sendo respaldado pelo clube. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, as coisas que vão vir e vão surgir, só Deus sabe, eu vou estar nesse processo de preparação para poder um dia, quem sabe, estar profissional do Flamengo, no profissional do Inter, do Cruzeiro, onde for, para poder desempenhar e, como eu te falei, meu principal objetivo é ser campeão.